Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós. Melhorar neste plano da vida é mais fácil do que no mundo espiritual. Eu às vezes ouço um ou outro espírito dizer assim, não, eu vou deixar para mudar isso do outro lado. Quando eu chegar de lá eu resolvo isso. Quando eu voltar para o plano espiritual lá eu resolvo esse problema. Vou deixar para perdoar de lá. Esse é um grave erro que nós cometemos, porque melhorar aqui é muito mais fácil. A reencarnação é uma oportunidade muito importante de termos um novo começo. Este é o princípio, nos proporcionar um novo começo. Imagina você hoje aqui e agora. A grande maioria das pessoas gostariam de ter ainda nesta vida um novo começo. Atitudes que são tomadas ao longo da vida, que hoje tem um aspecto negativo com relação à própria vida da pessoa, escolhas erradas, situações que poderiam ter sido melhor pensadas antes de tomar-se uma atitude e acabou que não fez da maneira correta. Ações que trouxeram prejuízos morais, espirituais, emocionais à vida e que depois não tem mais conserto. E muitos de nós gostaríamos de ter ainda mais nesta vida a oportunidade de começar de novo. Dar um restart na própria vida, inicializar a própria vida novamente. E isso não é possível. Existem pessoas, existem comportamentos que não tem como mudar mais. É preciso que tenha-se a coragem de passar o restante da vida ali, suportando coisas, ações, compromissos que não tem como ser desfeitos. Dentro do ser existe aquela ideia, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse mudado. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse escolhido diferente. E a reencarnação, ela nos propicia exatamente isso, um novo começo, uma nova oportunidade, onde você começa praticamente do zero, uma nova existência. Tudo que nós fizemos em outras vidas, diante de uma nova reencarnação aqui neste mundo, é jogado para o esquecimento. Tudo vai para as profundezas do inconsciente. Não desaparece. Apenas é esquecido temporariamente. Quando nós reencarnamos, estas lembranças agora esquecidas nas profundezas do nosso inconsciente vão ter uma ação na nossa vida, em forma de tendências, em forma de impulsos. Uma pessoa que foi militar numa outra vida, ela terá uma tendência novamente a querer ser militar. Uma pessoa que teve desvios de comportamento na outra vida, ela vai ter tendência a ter os mesmos desvios nesta vida. O músico de uma outra vida vai ter tendência a ser músico nesta vida. Mas existe um outro aspecto. Os ódios, as mágoas que não foram resolvidas nas outras vidas, ou mesmo na nossa permanência no plano espiritual, vão retornar em forma de antipatias naturais. São aquelas pessoas que você chega perto delas e alguma coisa, um mal-estar acontece ali e você não consegue identificar a origem. Isto faz parte dos efeitos das nossas lembranças que estão nas profundezas do inconsciente. Você não sabe por quê, mas você acende uma alerta diante de certas pessoas. Então, por que mudar aqui é mais fácil? Porque atitudes muito fortes de outra vida, que agora são simples tendências, podem ser combatidas pelos pais quando se dedicam à educação dos seus filhos. E pode ser combatido por você mesmo através de uma modificação quando você percebe no seu comportamento uma tendência para o lado ruim, que você considera que aquilo não é bom para você. Porque no plano espiritual, essas tendências se tornam lembranças objetivas. Aquela pessoa, seja da família, seja um amigo, seja quem for, que te acendeu um alerta, cuja convivência lhe causa um mal-estar, no plano espiritual você vai lembrar o porquê daquele mal-estar, com todas as lembranças objetivas. Qual foi o nível de prejuízo, qual foi o nível de relação degradada que te levou a sentir raiva, ódio, rancor, mágoa ou qualquer sentimento ruim. E nessa perspectiva de mudar, e às vezes na intensidade deste emocional, se torna muito difícil a mudança. Porque nós não podemos esquecer que tudo no plano espiritual é mais intenso. O amor lá é mais intenso, o ódio, a mágoa, muito mais intenso. O nosso corpo é um atenuador vibracional.
Todas as vibrações, sejam emocionais, sejam sentimentais, são aqui atenuadas pelo nosso corpo. Lá no plano espiritual, tudo é mais intenso. Então o Espiritismo nos ensina que mudar aqui é mais fácil, porque meras tendências muitas vezes são facilmente redirecionadas. Descaminhos podem voltar ao reencaminho. Já no plano espiritual, isto é muito mais difícil. Por isso Jesus, o Divino Mestre, nos alertou: reconcilia-te com teus adversários enquanto estão a caminho. O caminho é a vida. Não deixe que chegue a hora de desencarnar portando mágoas, ódios, maus sentimentos. Porque com certeza isso no plano espiritual será muito mais intenso. O problema é que quando nós reencarnamos, nós entramos num estado de hipnose. É como se o corpo nos hipnotizasse. E nós esquecemos a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira origem. Nós não somos corpos físicos, nós somos espíritos eternos, temporariamente revestidos de uma indumentária física. E se nós não esquecêssemos disso, nós não nos comportaríamos como corpos físicos, porque nossos corpos têm vida limitada. É muito rápido, no instante você chega, no instante você viveu e no instante seguinte você retorna para o plano espiritual. Mas entre o início da vida e o fim da vida neste mundo, existe uma gama de oportunidades, mas a hipnose nos impede de enxergar as oportunidades como elas deveriam ser enxergadas. A pessoa que nos maltrata, sob o ponto de vista espiritual de espíritos eternos, jamais poderiam ser encaradas como inimigo, porque elas simplesmente evidenciam a nossa necessidade de mudança. No entanto, muitas vezes, esquecidos de nossa verdadeira natureza, nós intensificamos a inimizade em alguém que precisava ser perdoado, esquecido, deixa que a pessoa viva a sua própria vida. Aquelas coisas que acontecem conosco e intensificam o nosso sofrimento, a ingratidão familiar, as dores relacionadas a comportamentos de pessoas que nós amamos tanto e, no entanto, agem de tal maneira que não se importam nem um pouco com nossos sentimentos. As doenças físicas, os processos mentais que nos causam algum tipo de dor, tudo isso está relacionado às tendências e influências dessas energias que agora estão inconscientes. Estão agindo subliminarmente na nossa vida. E isto é uma oportunidade de aprendizado e educação. As pessoas que nos magoam não são inimigos a serem combatidos, porque nossos verdadeiros inimigos não são essas pessoas. Nossos verdadeiros inimigos são o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a nossa incapacidade de perdoar, a nossa incapacidade de enxergar que nós não temos que considerar o que as outras pessoas fazem. O que os outros fazem só tem valor na nossa vida quando modificam o nosso comportamento, modificam a nossa estrutura de vida, o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir e o meu jeito de sentir. Isto é que tem um impacto. Quando eu retorno para casa depois de viver uma vida, jamais será considerado o que alguém fez comigo. O que será considerado e evidenciado é o que eu fiz comigo. Qual foi a atitude que eu tomei diante deste ou daquele impacto? O que eu fiz comigo, o que eu me tornei. Isto é importante. O restante são apenas meios. Porque se eu tenho um projeto de vida para a minha vida, e este projeto muitas vezes leva em consideração apenas até o momento da minha morte física, Deus criou um projeto único para todos nós. Que nós utilizemos a nossa vida, seja aqui ou seja no plano espiritual, para adquirir os únicos dois valores que nos aproximam de Deus, o amor e a sabedoria. Só isto nós viemos buscar aqui no mundo sob a ótica divina. O restante são meios que devemos utilizar para atingir este fim. Mas para que possamos ter este comportamento sempre ativo em nossa mente, nós não podemos nos esquecer dele. Nós não podemos permitir que o nosso corpo nos hipnotize a ponto de começarmos a pensar que somos apenas esta indumentária física, porque ela morre e nós permanecemos. A vida nunca cessa. Nós não vamos morrer para viver uma vida eterna. Nós já estamos vivendo aqui uma vida eterna. Apenas que nesse instante estamos revestidos de um corpo físico. E tudo que fizermos aqui repercute por toda a eternidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like
Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.